bem-vindo ao canal Escatológico. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Bom, se o apóstolo Pedro não fosse também profeta, e a ele não tivesse sido revelado as circunstâncias dos últimos dias, como foi revelado também a Paulo, a João, e a respeito disso Jesus Cristo também falou, eu diria que ele tomou, uma máquina do tempo e veio aqui para a nossa época, para o século XX e século XXI. E deu um passeio e viu mais ou menos o que estava acontecendo e voltou depois lá para o primeiro século e escreveu justamente isso aqui. A respeito dos falsos doutores, a respeito das heresias que levariam as pessoas a negarem o próprio Senhor Jesus Cristo, a negarem a sua deidade, a negarem a sua natureza de Filho de Deus, de Salvador, a negarem mesmo a sua ressurreição. Bom, eu quero falar um pouco a respeito das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová se autodenominam como um grupo religioso que pretende ser a única organização visível de Deus na Terra. Entretanto, se nós analisarmos as suas doutrinas à luz das Sagradas Escrituras, veremos que não é bem assim. O escritor Domingo Fernandes afirmou que o movimento russelita, que vem de Charles T. Russell, que foi o inventor, o fundador dessa seita. Então, o movimento russelita constitui, na ótica de Domingo Fernandes, a contraofensiva satânica frente à enorme difusão que está para se dar das Sagradas Escrituras. A literatura russelita oferece ao mundo uma interpretação da Bíblia que brota das profundezas do reino das trevas. Então eles fazem isso mesmo. E embora aos olhos de muitos as testemunhas de Jeová pareçam inofensivas, por causa do seu zelo, elas vão de casa em casa, colocam revistas, a revista lá com gravuras bonitinhas, títulos sugestivos. Você pode vê-las aí em vários locais, expondo as suas doutrinas. E, na verdade, as testemunhas de Jeová não fazem nada disso com o propósito de, primeiro, chamar pecadores ao arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não pregam a justificação pela fé. Eles não expõem a necessidade do novo nascimento. E também afirmam que entre elas é necessário esse novo nascimento apenas para 144 mil pessoas. É uma heresia aí que eles têm. Então eles vão também com um plano de ataque, combatendo todas as doutrinas do Evangelho de Cristo. Então na verdade,
as testemunhas de Jeová pregam um evangelho, contra o verdadeiro evangelho. Então temos aqui é a Bíblia deles, né? É a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E é cheio de aberração esse livro. Cheio de distorções. Repleta de desonestidade intelectual. Que é para enganar as pessoas sem qualquer conhecimento das Escrituras. Pessoas geralmente, né, que se deixam levar por mentiras. E eu vou ler aqui um pouco, fazer uma análise a respeito de João, João capítulo 1, verso 1. Que a nossa tradução, né, que a cristandade faz, aqueles que seguem a Cristo, né, que todas as traduções do texto bíblico grego original trazem geralmente assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, os comentários que tenho pesquisado a respeito desse texto falam primeiro da concepção do Logos. Falam que quando João escreveu, ele queria justamente se referir o Logos, a palavra, como Deus. Então temos aqui o princípio era o Verbo, uma óbvia referência às palavras iniciais do Antigo Testamento, que descrevem a criação original. Essa alusão ao livro de Gênesis, que pertence ao Antigo Testamento, se torna ainda mais patente quando nos lembramos de que qualquer judeu podia falar constantemente do livro de Gênesis e citá-lo como Bereshit, isto é, como no princípio. À base dessa observação, alguns intérpretes têm insistido em que a frase empregada pelo apóstolo João é meramente uma referência à criação original. Bom, se assim fosse, esta frase ensinaria meramente a preexistência do Logos, mas não necessariamente a sua eternidade. Entretanto, não se pode encontrar em parte nenhuma do pensamento antigo uma única linha que recomende a teoria de um Logos que não seja eterno. Porque em grego, isso aqui esse texto, esse versículo, em grego é assim: Enarchi en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Assim, a expressão no princípio, embora faça alusão à criação original, é utilizada no Evangelho de João como equivalente à eternidade passada, não havendo nisso nenhuma ideia de estabelecer um ponto distinto no tempo, quando o Logos teria tido começo. Porque o Logos é eterno. Desde a eternidade passada, que o Logos sempre existiu. Essa é a intenção de João ao escrever Enarchi en hologos. No princípio era o Verbo. Então, Platão utilizou dessa palavra logos para indicar a força geradora, a força originadora, ou aquele que começa, que gera. Por essa mesma razão é que Jesus Cristo, na passagem de Apocalipse 3,14, é referido como o princípio da criação de Deus. Palavras essas que significam que Cristo é o agente primário, o iniciador da criação, a força ou energia criadora, e jamais que ele foi a primeira criatura a ser criada. Então, isso é um erro. É um erro para aqueles que não estudam, né? Se você pensa assim,
você precisa estudar mais essa questão do Logos. Assim como as testemunhas de Jeová, que pela sua desonestidade intelectual enganam os tolos e levam multidões a adorar um falso Deus. Portanto, quando se diz que o Logos estava no princípio, já nisso fica expressa a sua existência eterna, e também já fica indicada assim a sua posição eterna na divindade, na deidade. Bom, mas o que fazem as testemunhas de Jeová nessa tradução rasa, nessa tradução que retira de Cristo a sua divindade, né? Vamos ver. Eles escrevem assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Aí mostra aqui Deus minúsculo, né? Vejam só. Dá para ver aí? Bom, a base da regra gramatical da língua grega, que se aplica à síntese do artigo definido. Bom, nessa base, né? A base da regra gramatical do grego, que se aplica à síntese do artigo definido, sabemos que o verbo é que é o sujeito. Então, o verbo, a palavra, nesse texto, é que é o sujeito, e que Deus é o predicado do verbo, o atributo do verbo. Porquanto o artigo definido acompanha a palavra logos, e dessa maneira o identifica como sujeito da frase. A ausência do artigo definido antes do vocábulo Deus não nos dá licença para traduzirmos como fazem as testemunhas de Jeová. Então, não dá licença para traduzir a frase como sendo o verbo era um Deus. Além disso, isso seria totalmente contrário ao conceito monoteísta que há por detrás da teologia judaica e cristã. Então, João, né, era um homem judeu, um apóstolo de Cristo, e escreveu. Né? Então, você imagina aquele homem, né, um homem judeu, que era discípulo de Cristo, e seu amado apóstolo, se fazendo, né, cometendo um pecado grave para os judeus, que seria o politeísmo. Se ele afirmasse que Cristo era um Deus menor do que Deus, né? Se ele afirmasse que, na verdade, Cristo não era o Deus verdadeiro, mas um outro Deus. Então seria aberrante que pessoas como o apóstolo Paulo, né? Paulo, quando estava lá cavalgando e caiu do cavalo, ele, quando viu Cristo e toda a sua glória, ele disse Senhor, né? Chamou de Senhor, mas no sentido de que ele era Deus. Né? E como é que as testemunhas de Jeová explicam isso então? E se seguirmos também esse raciocínio raso das testemunhas de Jeová, no sentido de que a ausência do artigo definido, significa que Jesus é um Deus e não um com Deus, e se acrescentarmos o artigo indefinido cada vez que não figurar o artigo definido antes de um substantivo, a tradução do próprio Novo Testamento se tornaria um verdadeiro caos. O versículo 14 de João diz assim:
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Portanto, deveria ser assim, né? E o Verbo se fez carne, então deveria ser, e o Verbo se fez uma carne. Vamos ver como é que eles traduzem esse versículo 14. Será que está lá, uma carne? De modo que a palavra se tornou carne. Não, mas de acordo com a lógica deles, deveria ser o seguinte: de modo que a palavra se tornou uma carne. Então vocês podem perceber a contradição. Isso aqui já mostra que isso aqui é lixo. Essas escrituras estão traduzidas totalmente, né, desvirtuadas. Porque eles traduzem a Bíblia, né, dos textos que eles dizem que traduzem do grego, torcendo a palavra de Deus, para que a palavra se conforme às doutrinas espúrias deles. Né? Isso é desonestidade intelectual. Bom, então o versículo 18, vamos lá. Seguindo essa lógica de tradução dos testemunhos de Jeová. Vamos ver aqui. O verso 18 de João capítulo 1 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. 18. Nenhum homem jamais viu a Deus. Bom, eles tinham que dizer, nenhum homem jamais viu um Deus. Aí eles falam assim, o Deus unigênito. Olha como eles são politeístas aqui. Aí eles traduzem o Deus unigênito, colocam um Deus minúsculo, como sendo Cristo, né? Que está na posição junto ao seio do Pai. É quem tem explicado. Não é à toa que o povo é meio maluco, pô. Que lê isso aqui, que acredita nessa coisa aí. O verso 6. O verso 6 fala assim, na Bíblia normal, né? Na palavra de Deus traduzida por pessoas dedicadas ao Deus verdadeiro. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então eles deviam traduzir assim, ó. Houve um homem enviado por um Deus. Será que eles o fazem? Surgiu um homem enviado como representante de Deus. Ué, mas no grego não aparece o artigo aqui, ele tinha que ter traduzido como surgiu um homem enviado como representante de um Deus. Estão vendo? Perceberam a contradição? Vamos agora para Gênesis. Vejam só. Como eles renegam a doutrina da Trindade, e falarei disso em outro vídeo. Então eles traduzem, vejam só. Você pegar Gênesis, logo no segundo versículo dessa Bíblia, você vê que isso aqui é lixo, pessoal. Isso aqui está totalmente, né? Isso aqui é uma obra para figurar colocar isso no museu. Museu das atrocidades, né? Museu das heresias. Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água de profundeza. Aí, olha aqui. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas? A força ativa de Deus? Vamos ver aqui no hebraico, né? Eles conseguiram fazer uma coisa assim inédita. Né? Traduziu veruar, que é espírito. Veruar é vento também, né? Assim como pneuma, em grego, pneuma. Né? E o Espírito de Deus. A melhor tradução é veruar Elohim merahepet al panei hamaim. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veruar Elohim. Elohim, né? Plural, né? Pluralidade aí. Então o Espírito de Deus.
se movia. Não é uma força ativa, não. Onde é que está isso escrito no texto? Força ativa. É uma forçação de barra. Então tá na cara que isso aqui, né, é mentira. Então se você aí tem dúvida a respeito da verdade, tem aí, de repente você está sendo assediado por um testemunho de Jeová, cuidado. Porque eles não têm a verdadeira palavra de Deus. E bom, mas aí, de repente, você encontra aí uma testemunha de Jeová que argumente da seguinte forma. Olha, o grego bíblico não conhecia o artigo indefinido um. Porém, o mesmo aparece em diversos lugares, segundo o critério dos tradutores. Né? Os tradutores é que colocam. E nós, jeovistas, o utilizamos em João 1, verso 1, assim como eles o utilizaram em outras passagens. Portanto, somos tão consistentes quanto os demais tradutores. Então, isso aqui, segundo eles, né, fica ao bel prazer do tradutor. O argumento parece até engenhoso, mas, como, né, é coerente com eles, é um argumento desonesto e falacioso. Kai theos em hologos. E Deus era o verbo. Então, ao pé da letra, kai theos em hologos. E Deus era o verbo, que nas nossas Bíblias é vertido para o português como sendo e o verbo era Deus, já que o sujeito da oração é Cristo e o restante seu predicado. Deus é um predicado do verbo, assim como em pneuma hotheos, Espírito era Deus. Espírito é predicado de Deus. O que nos dá Deus é Espírito. Como em João 4, 24. Então vamos lá ver. Em João 4, 24. 4. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E os casos onde os nossos tradutores usam o artigo indefinido um na tradução. Em síntese, o fato é que o artigo indefinido é absolutamente desnecessário ou perfeitamente justificável gramaticalmente. Então, a pessoa vai fazer a tradução, ela tem que fazer uma tradução coerente com a língua para a qual ele está vertendo, né? A língua para a qual ele está vertendo o texto original. Então, nenhuma justificativa é possível para eles. O famoso gramático Mantei, o mesmo que exigiu em um episódio que a torre de vigia se retratasse das citações mutiladas em sua Bíblia desonesta, ele escreveu o seguinte: a vossa citação, né, dos testemunhos de Jeová, da regra de Caldwell, é inadequada, porque indica apenas parte das suas conclusões. Ambos os eruditos escreveram que, quando pretendiam dar a ideia indefinida, os escritores dos evangelhos colocavam regularmente o nome predicativo depois do verbo. E tanto Caldwell como Harney afirmaram que theos, em João 1:1, não é indefinido e não deve ser traduzido por um Deus. Os escritores da Torre de Vigia parecem ser os únicos a advogar tal tradução.
a evidência contra eles parece que é de 99%. Quer dizer, eles são os únicos corretos, mesmo tendo feito uma aberração dessas. Em outras palavras, quando os escritores bíblicos querem dar a ideia de indefinido, que para nós implica no uso do faziam as palavras aparecerem em determinada ordem, o que não ocorre no texto de João 1:1, como bem denuncia, né, isso aí que eu acabei de ler para vocês. E Deus era o Logos. Caso a tradução que eles julgam correta é "e um Deus era o Logos", então eles abraçam uma religião politeísta, pagã. Então é o seguinte, eles têm que confessar que acreditam em 2 deuses. Eles confessam isso. Eles são os pagãos. Eles acreditam em 2 deuses. Se levam muito a sério essa tradução, né, de João 1:1. Eles são, então, politeístas. Então, eles acreditam num Deus maior e outro menor. Então, eles não podem escapar disso. Eles alegam, porque eles alegam que nós que acreditamos na Trindade é que somos os politeístas pagãos. Mas a nossa Bíblia está corretamente escrita e traduzida, né? Corretamente publicada. Bom, mas acontece que alguém pode dizer o seguinte, né? Eles têm testemunho de Jeová que, nessa sua aberração, na sua falsidade ideológica, na sua desonestidade intelectual, pode afirmar que na versão dos evangelhos na língua cópita, que essa tradução corrupta é aprovada, está de acordo com a tradução cópita. Bom, na verdade, a mais famosa tradução que dispomos do cópito, eles fazem o emprego do artigo indefinido. E colocam assim, era um Deus. Mas por que isso? Bom, simplesmente porque nessa língua, este é o padrão da escrita. Assim como a ausência era o padrão do koiné. Teologicamente, o significado, portanto, é nulo. Então, o que significa isso? Nada. Né? Então, Leighton Bentley, em sua obra A Coptic Grammar with the Chestomatu and Glossary, afirma que o uso do artigo indefinido no dialeto saídico pode ser usado em referência à classe ou à qualidade. Então ele diz assim, o artigo indefinido é parte do padrão sintático cópita. Esse padrão pode ser tanto qualitativo, divino, ou de entidade, um Deus. O leitor decide que leitura atribuir a isso. O padrão cópita não atribui equivalência com o nome próprio Deus. Em cópita, Deus é sempre, sem exceção, suprido com o artigo definido. Então é uma qualidade daquela língua. Assim, você pode perguntar, né, ao testemunho de Jeová que vier com esse argumento. Então, de onde é? Pergunta lá para o testemunho de Jeová. De onde vocês traduziram a Bíblia de vocês? Aí eles vão dizer que está escrito aqui. Tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Aqui não faz nenhuma alusão ao cópita. Né? Então eles traduziram sua querida Novo Mundo, né, diretamente do grego, não do cópita. Portanto,
Mesmo que o copta afirmasse algo diferente do grego, devemos ficar com o grego, não com o copta. Afinal de contas, o apóstolo foi inspirado pelo Espírito Santo em qual língua mesmo? Portanto, o uso que ele faz de tradução tão antiga, o Testemunho de Jeová, lhe coloca sobre um castelo de areia. Primeiro, porque o texto copta é ambíguo, como somos informados. Acima, aqui, no vídeo aí eu falei. Segundo, porque Deus não inspirou o texto copta, mas sim o texto em koiné. E no koiné, idioma bíblico do Novo Testamento, a tradução um Deus é absolutamente impossível. Bom, para terminar, há mais 4 argumentos que podemos colocar aqui a respeito da tradução de João, verso 1 do capítulo 1. João 1. Primeiro é que não há artigo indefinido no grego, como nós vimos. Se João usasse, 2, o segundo é o seguinte, se João usasse o artigo definido antes do termo Deus, da parte C do verso, não faria a distinção do termo Deus da parte B. Ou seja, o verbo estava com o Deus e era o Deus, fazendo do verbo Jesus a única pessoa da divindade, estando com ele mesmo, o que não faria sentido lógico João escrever assim, colocando todo o resto do Novo Testamento em contradição. A presença ou ausência do artigo indefinido no grego não corresponde ao o, a, os, as ou uma, uns, umas do português. Antes, o substantivo com artigo enfatiza seu aspecto concreto, enquanto a ausência do artigo enfatiza o aspecto abstrato ou teológico. 2 regras se aplicam à ausência do artigo em João 1:1c. Primeiro, um substantivo predicativo antecedendo o verbo ser vem sem artigo, theos, para distingui-lo do sujeito, hologos. Mesmo se a ordem da frase fosse invertida, não haveria artigo, pois Deus, hotheos, o Deus, estaria se referindo a Deus o Pai, enquanto theos apontaria para a qualidade da divindade, ou seja, o verbo Jesus era divino, o mesmo que dizer que ele é Deus. O quarto e último argumento desse nosso argumento está baseado no próprio contexto mais próximo. Portanto, não é necessário nenhum conhecimento do grego, apenas saber ler. Os versos 2 e 3 dizem: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João diz claramente que Jesus criou todo o universo, ou seja, somente Deus, um ser todo-poderoso, todo-sábio e bondoso, poderia ter feito isso. Aqui os testemunhos de Jeová irão dizer que Jesus foi um instrumento que Jeová criou, e que houve um tempo que Jesus não existia, sendo ele mesmo a primeira criatura que Deus criara. Mas olha a incoerência com o verso 3 que diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se Jesus foi feito e nada foi feito sem ele, ele mesmo teria que se criar a partir da sua não existência, porque é uma gritante contradição lógica. Na verdade, isso chega a ser tragicômico. Concluímos que os tradutores da Bíblia, dos TJ, tradução do Novo Mundo, ou não conhecem nada de grego, ou mudaram propositalmente o verso para se enquadrar em suas heresias, ou ambos, que também é a minha opinião, que isso aqui é um texto que eu tirei do novoexodo.wordpress.com. Também é a minha opinião, juntamente com esse irmão aqui. Então, o propósito de João ter escrito esse evangelho é para que nós, os leitores, creiamos que Jesus é o Messias, profetizado no Antigo Testamento e o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. Para termos vida, precisamos crer no Jesus das Sagradas Escrituras, pois somente ele pode nos salvar. Crer em outro Jesus que contradiz aquele descrito na Bíblia é um erro hediondo que leva à morte. Portanto,
Acautelai-vos dos falsos profetas, que parecem ovelhas, mas não passam de lobos. Fica a dica.